O que que a mãe, querendo proteger, na intenção de proteger, o que que ela fez? Você é desatenta. Para quê? Para gerar um comportamento, um hábito. Ela te emprestou um comportamento. Qual é o comportamento? Ser excessivamente atenta. Atenta no sentido de excessivamente, eu não vou falar nem excessivamente atenta, ser excessivamente insegura na atenção. Ou seja, a atenção. Basicamente, o que passou brevemente no lapso de milissegundos na cabeça dessa mãe. Como é que eu vou fazer essa criança começar a prestar atenção de novo, de novo, de novo, para nunca mais ela ter que pisar numa cobra? Vou emprestar um hábito para ela. Vou emprestar um comportamento. Que comportamento? Insegurança. Agora, ela não vai mais andar com segurança por aí. Ela vai ter que prestar atenção de novo e de novo e de novo para ser atenta. Certo? A mãe não fez uma boa resolução. Mas ela foi errada? Não. Ela realizou do jeito que ela conseguiu. E é por isso que não precisa ser mal para fazer mal aos outros. Você não precisa ser uma pessoa maldosa para você causar mal ao outro. E é justamente por isso que a gente perdoa as pessoas, porque as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. Então agora vamos pro... E aí você resolve o TEPT, você resolveria o trauma, só que aí não resolveu, tá? Não resolveu, TEPT simples, que significa o tempo não curou naturalmente esse trauma. Agora a gente vai pro trauma complexo. Trauma complexo é um culto, uma repetição, tá? Então, basicamente, repetição. É um hábito realizado, ou seja, uma recorrência. Vamos supor que você tenha nascido numa família com pais narcisistas, por exemplo. E aí, esses pais narcisistas, detalhe, os pais narcisistas são pessoas narcisistas que se tornaram pais. Ou seja, um pai narcisista é um homem narcisista que se tornou pai. Não é um pai narcisista, ele é um homem narcisista. Uma mulher narcisista que se torna mãe. É uma mãe narcisista. Ela é uma mulher. É um ser humano individual que tem uma história própria e que tem uma vida e escolhas próprias. Ela não é mãe como essência de si. Ela é uma mulher. Parte da vida dessa mulher foi ser mãe. Só pra gente começar a separar a ideia de que, mãe narcisista. Não tem nada a ver. É uma mulher, é um ser humano, né? Quando a gente olha com humanidade para a pessoa e a gente dá à pessoa o direito de sair do papel de mãe e entender o papel de ser humano que tinha, qual é a história do ser humano por trás daquela mãe, aí a gente consegue ter mais compaixão com o narcisismo dos outros, tá? Só por isso que eu tô trazendo esse aspecto. Então vamos supor que você tenha lá uma mãe narcisista. Essa mãe narcisista, ela compete, certo? Ela precisa ser a única que tenha a atenção. Então ela é casada, você é a filha e ela começa a competir com você porque ela é a única que tem a atenção. Ou seja, ciúmes excessivo, obsessão. Vou colocar aqui para ficar registrado. Todo narcisista, todos, tem obsessões em si ou consigo. Por quê? Porque o narcisista, ele cria pensamentos obsessivos, tá? Dureza no pensamento, rigidez no pensamento, tá? Não tem essa maleabilidade, essa flexibilidade. Mas vamos lá. Então, quando você tá lá, filho de uma mãe narcisista, e ela fica falando pra você o tempo todo que você é feia. E aí ela fala que você é feia uma vez, que você é feia duas, três, uma vida inteira. E aí uma vida inteira, ou já vi acontecer pior. Vou contar um caso real pra vocês, de uma mãe
que jogava na cara da filha que ela era fruto de um abuso e que ela, inclusive, tentou abortar e não conseguiu. Imagina você criar uma identidade baseada no fato de que você é fruto de algo ruim que aconteceu com aquela mãe e que, inclusive, ela tentou tirar você e não conseguiu. Percebe como é pesado? Então, nesse caso, é um trauma complexo, porque não é um trauma, não foi um dia, foram vários dias. Foi uma existência inteira. O trauma complexo, ele é muito mais profundo. Vamos desenhar aqui o nosso tecido neuronal, tá? Tecido neuronal é o tecido do nosso cérebro onde moram os nossos neurônios. Então, no tecido neuronal do TEPT simples, tem aqui um neurônio. Esse neurônio, ele vai se ligar com outros neurônios. Ou seja, uma sinapse, um neurônio vai formar uma sinapse que vai se ligar com outras sinapses. Só que vai se ligar com algumas sinapses específicas. Então, basicamente, você tem uma erva daninha ali, ó, no seu cérebro. Vocês já viram o filme A Cabana? Que tem lá no jardim do cara, tem o que representa o estado mental dele. Tem uma erva daninha lá que aí o Deus, que é aquela mulher negra do filme, estava tentando fazer ele limpar aquela erva daninha, que era a crença base de todo o processo. Então, essa uma erva daninha, você vai lá e consegue resolver ela, limpando essa erva daninha. Só que qual que é o problema de um trauma complexo? Vou voltar aqui para o desenho do nosso tecido neuronal e das nossas sinapses. A gente tem agora, não uma erva daninha, a gente tem uma sequência bagunçada de um monte de sinapses traumáticas. Não é um trauma, é um monte de trauma, todos eles correlacionados. E um monte deles correlacionados. Então agora você não tem mais um trauma. Agora você tem um monte deles. E eles todos conversam entre si. Pintei de vermelho aqui o possível trauma, tá? Então você tem não um dia específico. Aqui, imagina que seja um dia, aquele dia que você pisou na cobra. Aqui tem o dia em que você foi no parque e ela falou que você não valia nada. Tem o dia em que você foi na escola e ela falou que você era uma. Exatamente. Tem o dia em que você que falou que você não que você é uma pessoa maldosa, que você faz mal de propósito para as pessoas. Tem o dia aqui que humilhou você na frente de toda a sua família. Tem o dia que te deu um tapa na cara na frente da sua família inteira. Tem o dia aqui que sei lá, que bateu sua cabeça na parede. Então, tem uma série de traumas agora. Não é só um trauma, são muitos traumas. E é por isso que é complexo. E o que gera isso daqui? Isso daqui gera o que a gente chama de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático complexo, ou tipo 2. Aqui, complexo, eu vou colocar aqui tipo 2. Aqui, simples ou tipo 1. Isso aqui na teoria do trauma, tá? Da psicologia. Então, quando você tem lá o TEPT complexo tipo 2, você tem uma série de crenças. Você não tem uma crença só, você tem um empilhamento inteiro de crenças, agora, uma em cima da outra. A primeira, você é um erro. A segunda, você é uma pessoa má. A terceira, que você é inconveniente. A quarta é que você é chata. Aí por aí vai. E por aí vai. Só que aí, qual que é a parte boa, né? A boa notícia, né? A boa notícia é que todo esse sistema aqui de crenças, de traumas, estão servindo a um aprendizado. E é por isso que o nosso eu superior consegue resolver com a mão esse sofrimento. Com a mão é literalmente como um passe de mágica. Quando você entende o que falta de iluminação. No caso do trauma simples, da cobra. Qual que é a iluminação? Quando você aprende a ter prudência. Prudência é uma virtude. Ou seja, cuidado.
quando você aprende a confiar que não que você tem cuidado, mas que você é cuidadoso, que você é o cuidado. Então, quando você desenvolve todos os aspectos da virtude do cuidado, você começa a ter atenção naturalmente, sem precisar forçar aquela atenção. Você começa a ter cuidado da forma que você fala com as pessoas, da forma como você reage, da forma como você vive. Você não é cuidado, você não tem cuidado, você é o cuidado. Então, quando você desenvolve a virtude atrelada com esse aspecto, você simplesmente solta o impacto. Ele sai. A dor do impacto, a dor do trauma sai, porque você entende a nível mais profundo por que a sua alma criou essa situação.